Boa tarde, galera. Com muita honra que a gente está indo para o nosso quinto evento já do Seminário Virtual de Economia. A ideia inicial era para que a gente tivesse uma válvula de escape para essa situação que a gente está vivendo do coronavírus, de ficar em casa, de não ter muita opção, e aí a gente consegue fazer um seminário que a gente consegue trazer pessoas de outras universidades para conversar com a galera aqui de Roraima. Virou maior do que isso. Hoje a gente tem um público um pouquinho maior de outras universidades. A gente conversou com CEAs de outras universidades, então tem gente de bastante outros lugares. Está sendo bem legal. Os eventos anteriores foram todos sucesso. A gente tem bastante visualização no YouTube e as lives foram bem interessantes, todas elas com perguntas, questionamentos, então valeu bem a pena. O evento está sendo bem legal. A gente, como novidade do inicial, a gente abriu uma conta no YouTube, né? A gente agora também está disponibilizando a visualização lá no YouTube, então a gente faz aqui pelo Zoom, mas quem quiser assistir lá pelo YouTube, a gente tem uma live acontecendo nesse momento lá no nosso canal do YouTube, e as perguntas podem ser feitas por lá também. Então, quem quiser fazer pergunta, só é entrar lá no chat do YouTube e fazer pergunta. As perguntas vão ser no final, daqui a pouco eu explico como é que vai ser. Eu queria agradecer a galera que está participando, principalmente presencialmente. A gente tem já 165 inscritos no evento, mas a gente tem muito mais pessoas no Insta, né? Então, a galera que está acompanhando via Instagram já são 280. E tem mais ou menos 50 pessoas inscritas lá no canal do YouTube. Então, já é uma comunidade razoável, a gente já consegue falar para bastante gente. O evento está sendo legal. Queria agradecer também aos apoiadores. O Corecon Roraima foi um dos nossos apoiadores de divulgação, o CADECOM, que é o nosso centro aqui da universidade, Departamento de Economia e a Coordenação de Economia, que nos ajudaram na divulgação, o CAECO, que é o Centro Acadêmico de Economia, que é dos alunos da Federal de Roraima, e a Atlética Mercenária, que é a parte esportiva do nosso curso. Fora isso, eu queria agradecer à Universidade Federal por estar ajudando a gente aqui com a internet, né? O Departamento de Tecnologia da Informação e a Proplan liberou uma banda um pouquinho maior para a gente fazer essa transmissão pela internet. E aí, como informação do evento diretamente, eu queria falar algumas coisas rápidas. Eu já falo isso sempre, mas, bom, tem sempre gente nova entrando, então é bom repetir. A primeira delas a gente vai fazer certificado para quem está participando, mas a gente faz uma lista de presença no chat. Então, todo mundo que está presente e que quer o certificado, entra lá no chat e coloca o nome completo, tá? O nome completo no chat é a lista de presença para a gente fazer os certificados. A duração do evento é 40 minutos, a gente vai dar 40 minutos para a Abel, e aí depois a gente abre para discussão. Inicialmente a gente pensava em 15 a 20 minutos de discussão, mas em todos os outros passou muito disso. A gente não está fazendo muito limite do final das perguntas, o limite é dado por Abel e por vocês, pela quantidade de perguntas que vai acontecer. A ideia é que a gente vai ficar com o microfone de todo mundo fechado, como está agora. Abel vai fazer a apresentação dele e no final, quem quiser fazer pergunta, coloca lá no chat. Eu quero fazer uma pergunta, aí eu vou fazendo por ordem de pedido, abrindo o microfone de cada um e as perguntas vão sendo feitas diretamente para o apresentador. Se a gente tiver algum tipo de problema técnico por internet, a internet da minha casa hoje em Boa Vista estava bem ruim, aqui da universidade está tranquilo, mas pode acontecer. Entra em algum das redes sociais que a gente explica como fazer para solucionar. Uma coisa que eu acho que a galera já acostumou, mas bom, para os novatos, para participar de todo o evento só precisa fazer uma inscrição. Então entra lá no site, faz a inscrição. Não precisa ficar fazendo inscrição em cada apresentação, não. Uma inscrição é suficiente para o evento todo. A gente vai diferenciar a quantidade de horas do certificado exatamente pelas listas de presença que a gente faz aqui no chat em cada um dos eventos. Beleza, eu acho que é isso de informação. Agora eu vou apresentar a Abel. E para apresentar a Abel, o que é mais importante falar são números. A Abel provavelmente é o cara que eu conheço que mais tem artigo publicado na área da economia. Ele é um cara que fez graduação em dois cursos, né? Ele é graduado em letras e é graduado em economia, mas depois disso ele fez duas especializações ainda na área de letras, mas depois disso entrou realmente no mundo da economia, fez mestrado e doutorado em economia. O mestrado foi na UFRN, a gente fez mestrado na mesma turma, eu e a Abel estudamos juntos, temos alguns artigos publicados, a gente é parceiro de longa data.
Estou vendo Adriano aqui, também é da nossa época, Andrei da nossa época, todo mundo da nossa época lá do doutorado. E depois ele saiu para fazer doutorado lá na Unicamp, né? É um recém-doutor, como a maioria da galera que está apresentando aqui, e tem nada mais, nada menos do que 102 artigos publicados em periódicos, 153 artigos publicados em eventos nacionais e internacionais, e é revisor de 12 periódicos de economia. Então, é um cara que tem bastante bagagem para conversar com a gente sobre muita coisa. Tem algumas premiações de melhor artigo, entre eles uma premiação na Ampec Nordeste, e tem bons artigos publicados em revistas interessantes, como a Investigação Econômica, a revista mexicana, A2, na Revista Econômica do Nordeste, e na revista da ABET, né, da Associação Brasileira de Estudo do Trabalho. A área de trabalho é a área que ele tem mais artigos publicados, provavelmente a área de atuação efetiva dele. Mas, sem mais delongas, vamos passar a palavra para Abel, para ele dar continuidade aqui no nosso evento. Obrigado, Abel, por ter aceitado participar do nosso evento. É uma honra que você participe do nosso evento. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos. Boa tarde a todos que estão participando do seminário virtual. Parabenizar vocês da organização pela excelente iniciativa. Vocês abriram um espaço em um momento em que nós temos que ficar em casa, é conveniente isso, para a gente discutir, para a gente interagir dentro do diálogo sobre a ciência econômica, sobre a pesquisa em economia. Isso foi uma iniciativa assim, sensacional, já parabenizei vocês várias vezes pelo contato e agradeço imensamente o convite para participar aqui com vocês nessa ocasião. Vou tratar basicamente do que foi sugerido como um tema, na verdade eu fiz a sugestão, foi aceito como um tema, tratar a questão da hipótese de seleção migratória no mercado de trabalho. Bom, qual é a questão principal que nós temos para tentar responder por nossa pesquisa sobre migração ou quando a gente usa algum método que procura corrigir algum viés de seleção amostral? Primeira questão levantada o migrante faz parte ou não de um grupo positivamente selecionado? É ou não uma amostra aleatória da população brasileira nessas cidades de destino? Vários trabalhos já foram discutidos nessa área, vários estudos empíricos já foram desenvolvidos, estudando as mais diversas bases de dados, e a migração ela acaba tendo o seu efeito de seleção pelo tempo de migração, pelo tipo de migração, e isso nós vamos abordar por aqui. O que é a seleção positiva migratória? A gente vai tentar responder e de que forma isso impacta na construção de desigualdades socioeconômicas regionais no médio e no longo prazo. Eu vou compartilhar com vocês a tela nesse momento e aí nós vamos discutir um pouco a respeito dessas questões. Acredito que vocês estejam vendo a nossa apresentação. Ok? Compartilhado. Bom, e o seminário virtual de economia tem como organizadores o professor Yuri, o professor Andrei, e o tema de hoje vai ser migração, seleção e diferenciais de rendimentos no mercado de trabalho no Brasil. Eu sou o Luiz Abel e a gente vai conversar um pouco sobre essas questões no mercado de trabalho brasileiro. Bom, a problematização do estudo tem como postulado discutir as questões sobre o desenvolvimento econômico e as migrações no Brasil. De que forma o desenvolvimento econômico impacta nas migrações ou as migrações impactam no desenvolvimento econômico do Brasil? Essa é uma questão que deve ser levantada, uma vez que a maioria dos estudos de natureza empírica, eles já têm nos direcionado para uma série de controvérsias acerca dessas questões. E aqui a gente tenta minimizar, trazendo um estudo empírico acerca disso, tentando responder algumas questões que foram levantadas. O que determina a dinâmica migratória em economias em desenvolvimento? Essa é a nossa principal questão a ser tratada aqui agora. E qual é o perfil da isenção?
e a condição de atividade e atuação no mercado de trabalho dos migrantes no Brasil. Bom, de início, uma das questões que chama a atenção é: as pessoas migram por quê? Porque gostam de viajar, porque querem morar em lugares diferentes dos seus lugares naturais, porque têm necessidade de sair por questões socioeconômicas, financeiras. Bom, se nós levarmos em consideração que a migração se dá por motivos forçados, por questões religiosas, por questões de perseguição política, vai ser impossível testarmos a hipótese de seleção positiva migratória, porque o que há por trás dessa hipótese de seleção positiva migratória é que os migrantes são pessoas que têm características não observáveis que elas afetam na decisão de migração. É o primeiro passo. Segunda questão que nós vamos desenvolver aqui e essas características que afetam na decisão de migração, elas também impactam sobre os diferenciais de rendimento do trabalho quando os migrantes estão inseridos no mercado de trabalho brasileiro? Essas questões foram levantadas e serão tratadas aqui no nosso trabalho. O objetivo nosso é analisar as questões socioeconômicas que impactam na migração, na condição socioeconômica dos migrantes nos locais de destino e nos diferenciais de rendimento de trabalho. Nós temos como hipótese geral aqui de estudo de que a migração no Brasil é ocasionada pela dinâmica econômica regional e ela resulta das ações individuais ou coletivas de um grupo positivamente selecionado da população brasileira. O que é ser positivamente selecionado? Todos os nossos trabalhos que buscam analisar diferenciais ou trabalham com grupo de tratamento ou grupo de controle, a nossa situação aqui, a gente testa a hipótese de seleção positiva migratória. O que é isso? O migrante brasileiro não faz parte de uma amostra aleatória da população. Eles têm características socioeconômicas, características individuais que afetam a decisão de migração. Que característica pode serem essa? Bom, enquanto a gente levanta essas questões aqui, uma das características que podem fatar, por exemplo, é ser mais ambicioso, ter mais vontade de vencer na vida e diante de um mercado de trabalho segregado, de uma região economicamente subdesenvolvida, lançam-se a migrar e a se inserir no mercado de trabalho para melhorar a sua condição socioeconômica nesse mercado de trabalho. E aí, a gente faz alguns exercícios aqui, tentando destacar algumas hipóteses centrais que a gente levanta durante o nosso trabalho, para que nós possamos ter algumas respostas não absolutas, certamente, nós estamos fazendo ciência, tem sempre novos exercícios empíricos, novas pesquisas que podem trazer novos questionamentos e novas hipóteses, mas a gente pode tomar algumas conclusões a partir do que nós desenvolvemos nesse trabalho aqui. Os condicionantes socioeconômicos brasileiros são determinantes da dinâmica migratória? Essa é uma questão que se faz. A inserção socioeconômica dos migrantes responsáveis por domicílios em alguns locais e destinos são relativamente mais precárias do que a dos não migrantes. Bom, os migrantes, mesmo sendo pessoas formalmente mais instruídas, eles acabam se inserindo de forma relativamente mais precária no mercado de trabalho. E, apesar da inserção mais precária, os migrantes oferem rendimento no trabalho superior ao dos não migrantes, devido, sobretudo, a fatores não observáveis. Essas são algumas questões que foram lançadas na minha tese de doutorado, aqui a gente só tem uma parte dela, as pessoas podem acessar no repositório institucional da Unicamp para tentar ver algumas questões, mas a gente procura sintetizar nas conclusões algumas dessas questões que estão sendo levantadas aqui. Bom, nós recorremos a uma revisão literária e as bases de dados do Censo Demográfico de 2010 e trabalhamos com a migração de data fixa. O que é a migração de data fixa? Uma das hipóteses levantada por Triskin em 1979 é de que, à medida em que os migrantes chegam nos locais e destinos e passam um certo tempo nesses locais, eles acabam perdendo as características não observáveis que afetavam na decisão de imigração. O que é isso? Devido à absorção dos costumes locais, da cultura, de uma certa série de questões, eles acabam perdendo no longo prazo, no médio e longo prazo, eles acabam perdendo essas características e aí tem as mesmas características não observáveis semelhantes à da população não migrante. Assim, para a gente testar a hipótese de seleção de imigração, a gente faz um recorte temporal, tempo de imigração,
que é, inclusive, o proposto pela literatura internacional. 5 anos. A migração de data fixa é uma pergunta que se faz se você morava no mesmo município que está atualmente, há 5 anos atrás, no censo demográfico. Essa pergunta foi feita em 2000, referente a 95, e foi feita em 2010, referente a 2005. Ou seja, na nossa base de dados, os migrantes são considerados apenas os migrantes de data fixa, aquelas pessoas que moram há menos de 5 anos no município atual, no momento que o censo fez a pesquisa, uma vez que o nosso objetivo é tentar captar esse efeito da seletividade migratória. Além do mais, o professor Yuri, a professora Dani e eu fizemos um trabalho estudando o norte do Brasil e a gente consegue confirmar que para a região norte, a hipótese levantada na literatura econômica internacional, ela tem respaldo, uma vez que a migração, as características não observáveis vão deixando de impactar nas diferenças de renda a partir do 5º ano e há uma convergência de renda dos migrantes aos não migrantes ao longo do tempo. Esse trabalho do professor Yuri saiu na revista da ABER, as pessoas também podem disponibilizar. E esse foi mais um dos pontos para amarrar a migração de data fixa aqui como nosso principal tópico de análise. Bom, aqui a gente apresenta algumas descrições das características socioeconômicas nos municípios brasileiros, para a gente entender um pouco como se dá esses fluxos migratórios no Brasil. E aí aqui nós clusterizamos os municípios brasileiros por clusters hierárquicos a partir da cobertura de algum serviço de infraestrutura, nesse caso a domiciliar. Nós temos aqui como variável que constitui as variáveis que nós utilizamos aqui são taxas de cobertura, de fornecimento de água encanada, energia elétrica, coleta de lixo e esgoto. E construímos um mapa do Brasil, um mapa clusterizado a partir do cluster hierárquico do Brasil, e nós observamos que existe uma forte concentração dos municípios mais desenvolvidos no sul e no sudeste do Brasil, mostrando um efeito da polarização regional. Essa é uma das características que pode implicar também diretamente na escolha de imigração, na decisão de imigração, exatamente essa concentração de indicadores de desenvolvimento socioeconômico em alguns estados brasileiros. E aí, nós temos aqui o primeiro mapa mostrando claramente que os municípios que ficam nos melhores clusters, eles estão nas regiões economicamente mais desenvolvidas, e nós conseguimos visualizar isso, tanto no ano 2000, quanto no ano de 2010, essa polarização norte e sul aqui no Brasil, a partir dessa análise de observação. Por que nós chamamos a atenção desses mapas aqui? Os municípios economicamente mais dinâmicos e melhores desenvolvidos por essa dinâmica são os municípios que mais atraem imigrantes. Porém, os imigrantes se inserem em domicílios mais precários nesses municípios, uma vez que procuram morar em regiões cada vez mais remotas, no entorno dos centros dinâmicos, como uma das formas de reduzir despesas ou até de acesso à habitação e à moradia nessas regiões que se inserem no mercado de trabalho. Bom, isso a gente vai retomar essa discussão e tentar fazer um paralelo aqui para vocês no final da nossa apresentação. Aqui nós temos os municípios brasileiros estão aglomerados a partir da taxa de cobertura de capital humano, são pessoas com cursos superiores completos, pessoas que tiveram ensino médio completo, enfim, e a taxa de analfabetismo. E o que a gente consegue ver, por exemplo, aqui, é que o Norte e o Nordeste, principalmente o Nordeste do Brasil, estão nos piores clusters, no cluster 3 e no cluster 4, em sua maioria dos grandes municípios, estão nessa condição de baixa concentração de capital humano nessas regiões, o que justifica, de certa forma, ser ela uma das regiões que mais expulsa população para outras regiões do país. Tanto em 2000, a situação melhora no mapa que a gente tem aqui em 2010, mas mesmo assim ainda há essa polarização norte-sul. E uma questão que também fica clara é que o estado de Minas Gerais ele se divide ao meio, e o norte do Espírito Santo, com as características regionais do Nordeste, que justificava, de fato, a luta
dos acadêmicos para incluir o Norte Mineiro nas políticas e nas ações da SUDENE à época do seu auge. Bom, é caracteristicamente pobre e se assemelha relativamente à região Nordeste e municípios do Norte de Minas Gerais. Aqui nós temos a clusterização dos municípios a partir da ocupação. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que a gente tem alguns municípios que se destacam centro dinâmico, norte-nordeste, sul-sudeste, centro-oeste, que é a região que mais atraiu relativamente migrantes no censo de 2010. Em termos relativos, foi o centro-oeste, o estado de Goiás é o estado que mais tem atraído imigrantes. E nós temos claramente aqui a região do agronegócio na Bahia, alguns municípios do sul, da área metropolitana, Rio Grande do Norte, a área de exploração de petróleo em solo, a capital do estado, enfim, metropolitana de Fortaleza, a gente consegue visualizar que são elas detentoras, estão incluídas nos primeiros clusters, nos melhores clusters, quando se discute a questão de taxa de ocupação, contribuição previdenciária, pessoas formalmente ocupadas, dentre outras questões que também refletem sobre a dinâmica migratória nacional. E aqui é o cluster com todas as características socioeconômicas que a gente viu nos anteriores, e a gente tem, de fato, uma polarização, tem o Norte e o Nordeste em situações relativamente mais precárias, e nós temos aqui, pessoal, nós temos aqui só um município do Pará, que corresponde, salvo engano, ao município de Altamira, no Pará, não sei, não me recordo agora, perdão, que ele tem a dimensão territorial de 2 estados do Nordeste, por exemplo. Está colorido assim, a gente pensa que é todo o estado que tem os municípios aglomerados no estado têm essas características, mas enfim. E o panorama das migrações municipais brasileiras, como é que se distribui os migrantes no país? Nosso primeiro mapa está aqui, em 2000, como se distribuía em 2010, e que nós temos é que as áreas metropolitanas são as que mais atraem imigrantes. Por que essas áreas metropolitanas são as que mais atraem imigrantes? Se nós fizermos uma reflexão acerca de nosso processo de crescimento econômico, existe uma concentração substancialmente elevada de atividades produtivas, de cadeias produtivas inteiras nas áreas mais urbanizadas do país, o que certamente promove essa atração de migrantes, essa satelização dessas cidades atraindo esses migrantes para morar nessas regiões, tanto no censo de 2000 quanto em 2010. É fato que a dinâmica migratória no Brasil, ao contrário de outros países do mundo, que as pessoas migram por várias questões, perseguição religiosa, problemas de natureza climática elevada, no Nordeste deixou de acontecer isso. No Brasil, isso se dá, na maioria dos casos, pelo mercado de trabalho. É a dinâmica do mercado de trabalho que impulsiona a dinâmica migratória no Brasil. E aí, onde se concentram as melhores condições, as melhores oportunidades de trabalho, certamente nos maiores centros dinâmicos do país, nas regiões economicamente mais dinâmicas. Bom, aqui nós temos as áreas, os pontos em azul são as áreas de perda populacional e os pontos em vermelho são as áreas de ganho populacional. A gente vê que os entornos, levemente, das áreas metropolitanas têm uma capacidade maior de atração desses imigrantes no Brasil, e as causas disso a gente vai discutir aqui no final do nosso trabalho. Aqui nós temos a construção do índice de eficácia migratória. Esse índice mostra os municípios que têm uma capacidade maior de atração de imigrantes, os municípios que têm alta rotatividade migratória, as pessoas vão e saem com mais frequência, e os municípios que têm perda populacional. Concentram-se os municípios de perda populacional no Norte, no Nordeste do Brasil, por exemplo, sendo que a região Centro-Oeste é a região que mais atrai e mantém imigrantes, as cores mais escuras. Quanto maior o índice positivo, melhor é o município que atrai e concentra esses imigrantes. Bom, só aqui tirando a dúvida que pode surgir, essa cor mais escura são os municípios que recebem os imigrantes e que eles permanecem por mais de 5 anos. A área mais clara são os municípios de rotatividade, que tem um movimento grande de entrada e um movimento grande de saída. E a área mais clara é municípios que têm perda populacional constantemente, ou seja, as pessoas saem desse município. O crescimento se dá
apenas de forma vegetativa. O que é isso? Nascem mais pessoas do que morrem. Quando eles atingem a idade adulta, eles acabam migrando para buscar oportunidade de trabalho lá fora. Bom, de posse dessa breve apresentação acerca do que pode atrair, do que pode impactar nas migrações brasileiras, nós agora vamos discutir como se dá esse processo e como a gente pode imaginar que os efeitos da dinâmica migratória no Brasil possam impactar sobre a manutenção e a reprodução da desigualdade socioeconômica entre as regiões brasileiras. Isso vai se dar de que forma? A gente vai testar se a população brasileira faz parte de um grupo positivamente selecionado, certo? Se comprovada a hipótese de seleção positiva migratória, nós vamos trabalhar para tentar mostrar se essas características que impactam diretamente na decisão de imigração, elas também impactam sobre as diferenças de renda entre os migrantes e os não migrantes no mercado de trabalho dos locais de destino. Para isso, a gente constrói contrafactuais e probabilidade de não migração e a gente acaba criando a decomposição. Na verdade, a gente não cria uma decomposição, a gente aplica uma decomposição dos efeitos dessas características para testar se há ou não, se influencia ou não essas características sobre as diferenças de rendimento. Bom, a nossa problemática aqui se dá em torno do que a literatura nos coloca, essas perspectivas de que a migração se dá por melhores condições, por tentativa de melhores condições de se inserir no mercado de trabalho brasileiro, e as pessoas saem, geralmente no Brasil, a decisão de imigração ela se dá pela necessidade de melhor inserção socioeconômica no mercado de trabalho. Testando essa hipótese de seleção positiva migratória, comprovando que os migrantes intermunicipais brasileiros compõem um grupo positivamente selecionado da população, ou seja, não são uma amostra aleatória qualquer, nós fazemos uma discussão acerca dos efeitos que isso pode causar dentro das disparidades socioeconômicas regional e da permanência dessas no país. E aí, a gente traz aqui os procedimentos metodológicos. Eu vou me ater mais o que as equações, de que forma as equações foram utilizadas e qual é o objetivo de cada uma delas. A gente trabalha com um modelo de Heckman em 2 estágios para corrigir o viés de seleção amostral, para estimar a probabilidade de imigração nos municípios brasileiros e se existe característica não observável que afeta a decisão de imigração. Esse é o que é tratado como o primeiro estágio de Heckman, que é estimado a partir de um probit univariado. E, em seguida, o próprio segundo estágio de Heckman estima a probabilidade, o efeito das características socioeconômicas observáveis que afetam na decisão de imigração, se afetam nos diferenciais de rendimento dos migrantes. Bom, o que a literatura nos mostra? Aqui estão as variáveis que nós utilizamos, uma binária para migrante, para sexo, para raça, cor, para idade, escolaridade, fizemos a compatibilização entre os 2 censos, o estado civil de quem respondeu a pergunta, se é chefe de domicílio, se é filho, qual a região está inserido e a renda do trabalho. Basicamente isso que nós utilizamos. E aqui vem algumas estatísticas descritivas da nossa amostra. Nós temos o quê? Nós temos que o nosso migrante, relativamente, a participação relativa maior de imigrantes, com curso superior completo em ambos os anos. Os migrantes são maioria, não são casados, relativamente, minoria, perdão, comparativamente ao não migrante. Lembrando que os nossos dados trabalham com pessoas com 15 anos, idade ativa, a pessoas com 60 anos. Excluímos da amostra. Como trabalhamos com migração municipal, intermunicipal, tem muitas pessoas que, ao se aposentar, migram para a cidade de área rural ou para município vizinho. A gente excluiu para tentar evitar e pegar somente as pessoas que declararam estar ocupadas no mercado de trabalho brasileiro no momento da nossa pesquisa censitária. Tá certo? Para evitar esses vieses que podem influenciar nos resultados. Bom, e aqui nós temos as equações que são utilizadas. A nossa equação de rendimento, a gente estima por equação misseriana, tá certo?
E aí, o que que nós acrescentamos? Aqui nós temos o nosso beta-xi, que é um conjunto de variáveis, a nossa variável migrante, migração, mais um erro. E na segunda equação, a gente já procura corrigir o viés de seleção, de acordo com o instruído por Heckman, tentando captar o efeito de características não observáveis sobre a decisão de migração. Isso já se faz a partir do primeiro estágio no probit univariado e também aparece no segundo estágio da nossa equação. Bom, o que que significa dizer isso? Se nós tivermos significância estatística no inverso da razão de Mills, que vai controlar esses efeitos não observáveis, que é um controle de efeitos não observáveis, sobre a probabilidade de migração, se nós tivermos significância estatística, significa dizer que há seleção positiva, ou seja, existem características não observáveis que estão afetando na decisão de migração, certo? E aí, nós corrigimos o viés de seleção amostral, aqui no nosso modelo, foi significativamente estatístico, temos a seleção positiva migratória. A partir disso, nós construímos equações contrafactuais da probabilidade de não migração e, a partir delas, a gente faz a decomposição proposta por Cutillo e Ciccarelli no trabalho da Itália, um trabalho mais recente. O Arraca Bleider já nos apresentou em outras ocasiões, mas essa coloca para nós também o efeito da seleção positiva migratória sobre a diferença de renda a partir desse método. Bom, e aí, chegar aos resultados, eu estou vendo aqui que a gente só tem 3 minutos aqui de tempo, não é isso? Depois vamos ter uma queda, eu acho. Tudo bem. Já que você parou, deixa eu dar um aviso que eu esqueci de falar no início. Galera, a gente usa o Zoom grátis, a gente tem 40 minutos de reunião, depois de 40 minutos a apresentação, a live vai cair. E aí o que a gente tem que fazer é só reconectar, entrar exatamente no mesmo link que você entrou anteriormente e recomeçar. E aí a gente vai dar um minutinho ou 2 para que todo mundo entre de novo e recomeça, beleza? Daqui a 2 minutos vai cair e a gente faz isso. Pode continuar, Bel, desculpa. Pronto, eu vou me deter aqui, já que está caindo, a tentar explicar um pouco mais a questão metodológica. E nós temos aqui no nosso primeiro estágio, nosso probit univariado, nós temos já o controle do viés de seleção amostral, aqui nós temos já um controle de viés de seleção amostral, que são características não observáveis desses migrantes, que a gente tenta captar esses efeitos, e de que forma isso pode impactar na decisão de migração. Está aqui. É estatisticamente significativo, ou seja, os migrantes não compõem uma amostra aleatória da população e eles, de fato, fazem parte de um grupo positivamente selecionado. Essa é a interpretação da maioria, da grande maioria dos trabalhos da literatura nacional e internacional que trabalham com primeiro e segundo estágio de Heckman com controle de viés de seleção amostral. Apesar de ter suas críticas, como todo método que a gente utiliza, se mostra um dos mais utilizados para trabalhar essas questões aqui no nosso trabalho. Bom, e aí nós temos aqui a decomposição. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o artigo, vocês vão compreender ela, está bem melhor. Onde nós controlamos as médias, as características médias dos indivíduos migrantes e as características médias dos indivíduos não migrantes, são as características observáveis, e as características não observáveis, que são resultado dos nossos estimadores, do migrante e do contrafactual do não migrante ao longo do tempo, mais a nossa componente de seleção positiva migratória aqui, para a gente ver se há efeito das características não observáveis também sobre os diferenciais de rendimento do trabalho. Assim, a gente consegue analisar todas essas questões. Desde já, na literatura econômica brasileira, a grande maioria dos trabalhos que usam como base de dados o censo demográfico e a migração de data fixa já confirmaram que o migrante brasileiro é positivamente selecionado, ou seja, faz parte de uma amostra não aleatória da população do país. Tem características não observáveis, em outras palavras, que afetam a decisão de migração. O que é lógico. Bom, pessoal, retomando, se testada a nossa
primeiro exercício empírico nosso foi testar a probabilidade de migração e se há efeito das características não observáveis que afetam sobre essa decisão. E aí, nós temos aqui os resultados. Ser homem impacta diretamente, comparativamente à mulher, são características observáveis. A idade, a migração, a probabilidade de migração, ela vai se reduzindo com a idade, ou seja, quanto mais velho você vai ficando, menos você se sente motivado a sair da sua região originária para outras regiões, tá certo? A escolaridade. Quanto mais você avança nas etapas de escolaridade em relação ao não escolarizado, maior é a probabilidade de você migrar, ou seja, essa é uma das suposições levantadas no Brasil de que o investimento em migração, ou seja, a busca por formação superior, é uma das características que mais afetam sobre a decisão de migrar. As pessoas concluem curso superior para tentar se inserir no mercado de trabalho lá fora. Apesar de explicar bastante sobre a diferença de renda, o efeito das características não observáveis sobre a decisão de imigração acaba sendo, sobre os diferenciais de rendimento, acaba sendo maior nos locais de destino. Bom, e aí a gente tem que a probabilidade de imigração ela se reduz com o fato de você ser casado, à medida que você casa, você é menos motivado a migrar. Se você é chefe de domicílio, ocupa a posição de filho. Aqui nós temos. E a probabilidade de imigração é maior para quem está no norte, no sudeste, no sul e no centro-oeste, comparativamente a alguém que está no nordeste, que é a nossa categoria de referência. O nosso inverso da razão de Mills, significativo a 1%, nos diz que o migrante é positivamente selecionado, o migrante brasileiro intermunicipal é positivamente selecionado, ou seja, existem características não observáveis dos indivíduos que afetam sobre a decisão de imigração. Não é só o fato de você investir, por exemplo, em escolaridade, por exemplo, 200 pessoas terminam formação superior, alguns são mais ambiciosos, saem do município originário para trabalhar no município que possa ter uma perspectiva de melhor rendimento, enquanto uma outra grande quantidade fica com um salário menor ali no seu município originário, por não ter essas características não observáveis, entusiasmo, ambição, e por uma questão de uma série de conjuntos de características até subjetivas, que o Misser veio citar em 79, que também elas afetam nessas decisões, questões na verdade, a seleção positiva é resultado de uma série de características subjetivas ou positivas, você é mais ambicioso, ou não, negativas, que você é mais conformado. O fato é que elas afetam a decisão de imigração no Brasil. E aqui nós temos o segundo estágio de Heckman, que é a probabilidade, quando você migra, de você ganhar mais do que um migrante nas mesmas condições sua. Bom, pessoal, o segundo estágio de Heckman, o primeiro estágio de Heckman apresenta a probabilidade de migração. No segundo estágio de Heckman, nós temos o seguinte, migrou. Quem migrou, quais são os efeitos das características socioeconômicas deles, dos migrantes, sobre as desigualdades de renda entre eles, entre os migrantes. Por isso que a gente constrói a probabilidade de não migração para construir os contrafactuais, para comparar a renda de migrante e renda de não migrante num trabalho como esse, tá certo? Bom, os homens ganham mais que as mulheres, essa desigualdade de renda, os coeficientes relativamente se mantêm de um ano para outro, os brancos ganham mais que o não branco, a renda aumenta com a idade, de forma decrescente, aumenta substancialmente com a escolaridade, comparativamente uma pessoa sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, é maior em todas as regiões para os migrantes que estão inseridos em todas as regiões brasileiras, comparativamente ao migrante inserido no Nordeste, a nossa categoria de referência, certo? E a construção dos contrafactuais agora nos permite analisar quais são os efeitos das características observáveis e das características não observáveis que afetam sobre a desigualdade de renda. Nós temos os efeitos coeficientes, ou seja, o investimento de imigração afeta sobre a desigualdade de renda. O efeito característica no primeiro ano ele influencia negativamente para
um aumento dessa desigualdade, e o efeito de seletividade, apesar do sinal do componente negativo, nós temos um diferencial total positivo em ambos os anos de renda do trabalho, entre migrantes e não migrantes no mercado de trabalho brasileiro. Bom, uma das questões que deve ser levada em consideração é que nós tratamos aqui da migração intermunicipal. O que é a migração intermunicipal? Para nós compreendermos. A migração intermunicipal é aquela que você sai de um município para outro. Esse município pode estar no mesmo estado, alguém migra de uma cidade de Roraima para uma cidade vizinha em Roraima, ou pode ter saído de uma cidade de Roraima para uma cidade do Rio Grande do Sul. São migrantes intermunicipais, certo? Todo migrante intermunicipal pode ser um migrante interestadual, não necessariamente são, porque há uma migração dentro dos estados. Primeira questão que se chama a atenção: reduzir os fluxos migratórios brasileiros no ano 2010, reduziu os fluxos e reduziu a distância dos fluxos. O que é isso? O que significa dizer? Pessoal, todas as conclusões que a gente chega aqui, elas têm como base a literatura citada no artigo. Vocês podem consultar posteriormente ela, tá certo? Perdão. Bom, o que significa dizer? A migração ela reduziu o fluxo. Se os maiores destinos já foram os estados de São Paulo, década de 70, década de 80, agora a migração pode acontecer entre municípios no mesmo estado do Nordeste, normalmente são as áreas metropolitanas que mais concentram essa população, ou as migrações podem acontecer de um município do Nordeste para outro município do Nordeste, ou de um município do Nordeste para um município do Sudeste, mas o fato é que, relativamente, cada vez mais tem reduzido a distância dos fluxos migratórios. Isso é resultado, segundo a literatura empírica consultada, da desconcentração das atividades econômicas. No Brasil, a gente pode apontar como possíveis conclusões para novos testes, é que a migração se dá por um dos fenômenos mais acentuados, que é a busca por condições de inserção no mercado de trabalho. As pessoas saem de uma região economicamente menos dinâmica para uma região economicamente mais dinâmica. À medida que a gente tem uma desconcentração das atividades econômicas no Brasil, a gente consegue ter redução de distância desses fluxos migratórios e as pessoas procuram se inserir nos mercados de trabalho cada vez mais próximos de sua região originária. A literatura também aponta a questão cultural, as pessoas não querem mudar de região por questões de aspectos culturais, aspectos climáticos, uma região pode ser mais fria do que a outra, alguém pode não gostar, mas o fato é que está se reduzindo no Brasil, no censo demográfico, a gente acompanha a redução da distância dos fluxos migratórios no Brasil, assim como a gente também já registra a redução do tempo de permanência. Essa relação tem algumas implicações para os nossos estudos e para a nossa política econômica, que deve ser orientada nessa perspectiva. Nós temos aqui como algumas conclusões que nós temos umas melhoras nos indicadores socioeconômicos, que está motivando uma dinâmica migratória diferenciada no Brasil. Há uma relação entre o desenvolvimento econômico e a dinâmica migratória intermunicipal no Brasil, isso é também uma outra evidência. A imigração ela pode ser explicada por variação negativa em ocupação, em setores de atividade econômica diferenciada. Os migrantes intermunicipais eles estão associados a maiores níveis de escolaridade comparativamente aos não migrantes nos 3 níveis propostos. E os migrantes são atraídos pelas melhores condições socioeconômicas, quando chegam nos municípios localizados nas melhores regiões. Assim, eles, apesar de se inserir de maneira mais vulnerável comparativamente, tá certo? O que isso significa dizer? Quando você pega o migrante no Brasil, o migrante chefe de domicílio no Brasil, ele sempre está inserido nos locais de destino em domicílios com infraestrutura mais precária do que o não migrante. Porém, o efeito das características não observáveis afeta positivamente os diferenciais de rendimento e ele acaba tendo uma renda do trabalho mais elevada do que o nativo. Bom, os resultados mostram que os migrantes intermunicipais são grupos positivamente selecionados da população. A probabilidade de imigração é maior para os homens de raça cor não branca no primeiro ano, segundo já é para os brancos e segundo ano os não brancos. Aumenta com a escolaridade, sendo os maiores coeficientes de imigração para as pessoas com curso de formação superior. Isso tem um efeito direto. E aí,
O segundo estágio os resultados convergem à literatura nacional, ela, de fato, é uma convergência, a maioria esmagadora da literatura internacional, nacional e internacional, encontra resultados semelhantes, a renda é maior em favor dos homens de raça cor não branca, são os efeitos clássicos e características não observáveis que ainda impactam nos diferenciais de rendimentos no trabalho no Brasil. Renda se eleva com escolaridade, que é considerado um investimento em imigração na literatura econômica nacional, e os resultados apresentados pela decomposição mostram que os migrantes são um grupo positivamente selecionado da população, apesar de eles serem maior probabilidade de migrar, as características não observáveis também, que afetam na decisão de migração, também afetam os diferenciais de rendimento do trabalho, mostrando ser eles persistentes, produtivos e mais ambiciosos, mais ousados no mercado de trabalho brasileiro. Bom, mas o que a gente tem de fato para contribuir em termos de política econômica, de política pública, depois de testarmos, fazermos um exercício empírico como esse? Algumas questões precisam ser respondidas na ótica da política pública interna. Quais são as implicações dessa seletividade positiva migratória sobre o crescimento econômico brasileiro? Bom, isso é uma pergunta que se faz. Sabemos que os migrantes são positivamente selecionados, mas de que forma isso vai impactar sobre o crescimento econômico brasileiro? Uma das primeiras questões que merece chamar a atenção. Se as pessoas que deixam sua região originária para uma região de destino economicamente mais dinâmica, se ele tem características não observáveis, mais ambicioso, que afetam na decisão de imigração e também afetam nos diferenciais de rendimento, de certa forma as regiões que são repulsoras estão perdendo capital humano mais produtivo. Se isso permanece, a gente pode perpetuar numa situação de promoção de desigualdade. Vocês viram pelo índice de eficácia migratória lá atrás que nós temos municípios que eles são essencialmente evasivos. As pessoas atingem a maioridade, a idade adulta, e elas saem para buscar oportunidade em outros lugares. Ou a não existência de uma política econômica de expansão de atividade econômica, de interiorização de atividade produtiva, vai fazer com que permaneça esse ciclo de evasão de força de trabalho mais produtiva para outros mercados de trabalho. Isso a literatura também já tem abordado. De que forma a seleção positiva migratória, inerente ao fenômeno da migração, pode perpetuar a desigualdade regional da renda? À medida que essa população sai da sua região originária constantemente, elas estão levando consigo potenciais produtivos para ser aplicado em outras regiões econômicas. Isso pode ser confirmado. Então, quais medidas a gente podem serem adotadas para que a força de trabalho com característica não observável mais produtiva possa elevar a produtividade nas regiões originárias e, com isso, reduzir as disparidades regionais? Daí vem a necessidade de interiorização de atividades econômicas. Apesar de a proposta de redução das disparidades regionais terem sido discutida em âmbito de política pública no Brasil, como uma forma de reduzir a periferização das grandes cidades, das cidades mais urbanizadas no país. Só que essa periferização ela se dá uma vez que, testado que os migrantes se inserem de forma relativamente mais precária na vida socioeconômica dos municípios de destino, isso promove um efeito de periferização que pode se perpetuar por muito tempo. Então, a política pública foi adotada com essa finalidade. Hoje, atualmente, já se tem políticas de interiorização de universidades, interiorização de atividades econômicas, que têm um objetivo de dinamizar as regiões interioranas das regiões menos dinâmicas economicamente, e isso já pode resultar, já pode ter tido efeito na redução dos nossos fluxos migratórios. Então, quais são os efeitos do médio e do longo prazo da migração, da força de trabalho mais produtiva, sobre as desigualdades regionais? Se a gente perpetuar uma situação evasiva nos municípios economicamente menos dinâmicos, no médio e no longo prazo, esses municípios vão estar caracterizados por subdesenvolvimento, certamente, porque o fenômeno migratório no Brasil se dá pela dinâmica do mercado de trabalho. Quanto maior o fluxo migratório, menor são as oportunidades de trabalho nas regiões evasivas. Isso a gente já tem, a literatura econômica já tem confirmado. E se esses efeitos permanecer, a gente pode promover as elevadas disparidades regionais.
e a nossa própria dinâmica de ocupação das regiões econômicas brasileiras se deram pela perspectiva de trabalho, pela perspectiva de inserção socioeconômica. Foi assim que boa parte dos estados do norte do Brasil conseguiam atrair migrantes e conseguem permanecer, hoje conseguem permanecer nessas regiões pela perspectiva do trabalho. Bom, e quais são as implicações subjetivas e os custos não mensuráveis da migração enfrentada pela força de trabalho migrante? Essa é uma questão que nós não captamos aqui, nós não trabalhamos com as questões emocionais, mas há um desapego cultural, um desapego familiar, um desapego regional de suas origens que é muito elevado e que isso pode impactar um custo muito grande. Afinal de contas, eu migrei a minha vida inteira e eu posso falar isso como pessoa, não como pesquisador, que a gente paga um preço muito alto por estar saindo de sua região originária nesses aspectos, e isso tem um custo muito elevado que não é mensurado ainda nos estudos sobre migração. Acredito que, de alguma forma, a gente possa fazer posteriormente, possa perguntar essas questões em algumas, na parte sobre migrações das pesquisas censitárias. Como você se sente em deixar o seu local de destino? Esse é um custo muito grande que ainda não foi mensurado. E de que forma essa decisão de imigração orientada pela necessidade do mercado de trabalho pode se relacionar com o bem-estar e com o rendimento? Sair, voltar melhor, voltar mais produtivo. Essa é uma outra questão que a gente precisa discutir. Alguns trabalhos já apontam que na Europa rural, é melhor as unidades produtivas irem para as áreas rurais, as agroindústrias se instalarem, por exemplo, em áreas rurais, do que em áreas urbanas e trazer moradores de áreas rurais para trabalhar nela. Questões subjetivas impactam mais positivamente quando eles residem próximo dos seus locais de trabalho. E a última, é possível mensurar os custos subjetivos da migração? Bom, não sabemos disso, mas uma coisa é certa. Nos últimos censos demográficos, nós já conseguimos captar um tipo de migração que se chama a migração de retorno. E é um fenômeno que tem crescido bastante. À medida que as regiões estão melhorando economicamente, as pessoas que migraram há muito tempo estão voltando, estão retornando para suas regiões originárias. De fato, existe um custo subjetivo muito elevado porque as pessoas trocam, mudam de regiões à medida que há uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho de sua região originária. Sem dúvida, a gente consegue captar em termos quantitativos esses efeitos. A migração de retorno é explosiva no Brasil nos últimos anos, mas a gente não consegue capturar se são os efeitos dessas características subjetivas que estão impactando nessa dinâmica migratória. Bom, desculpa, eu ultrapassei meu tempo, falei demais. Por fim, eu encerro a apresentação aqui com um trecho da triste partida do nosso grande Patativa do Assaré, poeta cearense, que teve todas as suas poesias gravadas na voz do nosso saudosista e grande poeta Luiz Gonzaga. Um abraço a todos vocês, estou disponível para nossas perguntas. Valeu, Abel. Obrigado aí pela apresentação. Vou abrir agora o chat, galera, para perguntas. Já tenho a primeira pergunta. O Wallace, no meio da tua apresentação, pediu para fazer a pergunta. Eu vou abrir com ele. Mas quem quiser fazer perguntas, por favor, se inscreva no chat. Só é pedir lá para fazer uma pergunta que eu abro o microfone e você faz a pergunta diretamente para o Abel. Só um minutinho, deixa eu abrir o microfone do Wallace. Ok, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Wallace. Se apresenta e faz a pergunta, por favor. Obrigado pela participação. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Yuri. Obrigado aí pelo convite para estar assistindo os seminários. Parabéns aí ao Luiz Abel pela apresentação. Eu sou professor da UFPB, lá do Departamento de Economia, também do programa de pós-graduação. Também vou apresentar em um seminário, né, Yuri, próxima semana. Isso. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Sempre que posso, eu estou acompanhando os seminários, está muito bom. Na verdade, é mais assim um comentário e algumas dúvidas que eu fiquei com relação à apresentação do Luiz Abel. Quando ele está dando os recortes na amostra, se eu estiver enganado, também corrija, tá? Porque em alguns momentos aqui o fone caiu, enfim. Mas no recorte da amostra,
salvo engano, ele colocou a idade de 15 a 60 anos. E eu fiquei perguntando se 15 anos não é muito novo ainda, porque pode ser que o cara tenha migrado não por vontade própria, mas por uma decisão do chefe da família, do pai, da mãe, enfim. Ele está apenas acompanhando a família. E isso aí, na verdade, pode trazer se essa parcela, sei lá, de 15 até 18 anos, por exemplo, se é um grande percentual da amostra ou não, suponho que não, mas isso aí pode trazer algum viés para a estimativa. Se ele tentou rodar novamente, contando só a partir de 18 anos, se mudou muita coisa. Enfim, é mais uma dúvida por conta de você não migrar por vontade própria, mas apenas uma migração do chefe da família. E aí, na mesma linha também da dúvida, a segunda dúvida, quando ele faz esse procedimento dos 2 estágios, usando o Heckman, eu não vi ele mencionar se usou ou qual variável foi alguma variável de exclusão. Porque se ele usou o mesmo conjunto de variáveis no primeiro e no segundo estágio, de repente isso pode trazer algum problema aí na verdade, ele está tentando corrigir um viés e pode estar gerando outro por não ter alguma variável. Sei lá, de repente, uma renda do não trabalho, alguma coisa do tipo, para tentar corrigir de forma mais robusta esse viés do primeiro estágio. E, só para finalizar aqui, quando você faz aí a sua estimativa principal, digamos assim, né, do segundo estágio e depois a decomposição, eu fiquei me perguntando se esse resultado ele valeria para toda a amostra, porque aí você está calculando o resultado na média, né? Eu fico imaginando o seguinte, que tem indivíduos que migram por serem positivamente selecionados de fato, tanto questões não observáveis, como o Luiz Abel bem colocou aí, mas que se ele é um indivíduo que ele está no topo da distribuição, pode ser que ele vá se sair bem no seu local de destino. Mas se é um cara que está migrando, e isso aconteceu muito no Nordeste, né? O cara que estava migrando por não ter alternativas, talvez ele não se saia tão bem relativamente aos nativos lá no seu ambiente de destino. Eu fiquei pensando que você poderia ter até uma inversão de sinais aí. Se você fizesse a estimativa por quantis, você pode até achar resultados positivos e negativos dependendo de qual ponto da distribuição o cara está. Né? Não sei se foi claro aí nos meus comentários. Posso responder, Yuri? Pode sim, pode responder. Bom, Wallace, muito obrigado pelas colocações extremamente pertinentes, tá certo? Veja só, nós fizemos um recorte de 15 anos e de 15 a 60. Deveria ser de 18. Alguns trabalhos na literatura consideram a partir de 24, que já tem concluído todo o ciclo de formação, inclusive a formação superior. Mas o que nós observávamos? Que existia, na informalidade, no mercado de trabalho, existe uma quantidade, no mercado de trabalho no Nordeste principalmente, que ainda absorve uma quantidade de trabalho infantil que é muito grande. Nesse trabalho foram colocados 15 a 18, mas já tem uma série de trabalhos alguns trabalhos que já foram publicados, que a gente está, de 15 a 60, que a gente já está usando a maioridade legal, até porque a gente coloca nesses outros trabalhos, acrescenta algumas variáveis e nós colocamos a questão do vínculo formal, carteira assinada no mercado de trabalho, como uma dessas questões de utilizar e de fazer essa análise comparada. É pertinente discutir essa questão da idade, sim, de fato, tá certo? E 15 anos, só que eu fiz um teste, e não escrevi artigo posteriormente, mas não muda quase nada nos coeficientes quando eleva para os 18. Agora, se você segue parte da literatura internacional, de etapa de formação superior, pega a partir dos 24 anos, aí já tem todas essas questões, tá certo? O próprio Mincer mostra que a decisão familiar, apesar dela ter uma iniciativa individual, todo o arranjo familiar contribui com essas questões de decisão de imigração
Inclusive, é uma das políticas públicas que mais está sendo adotada pelo Canadá há alguns anos, é levar famílias para que possa inserir as crianças dessas famílias no convívio socioeconômico, que eles possam se adaptar e possa ser um peso na decisão do retorno. Ou seja, então isso, de fato, o núcleo familiar faz toda uma diferença. Não sei se respondi sua questão, mas ela é bastante reflexiva. Em outros trabalhos, a gente já faz esse recorte de 18 anos. Sobre o segundo estágio de Heckman, veja só, não foram incluídos no segundo estágio, foram retirados chefe de domicílio, estado civil e ocupar a posição de filho, tá certo? Já percebi que cometia alguns equívocos, porque o fato de você ser filho não influencia na sua renda no domicílio. O fato de você ser chefe também não. Mas o que eu tenho observado é que os casados, em outros trabalhos, quando eu não coloco, não retiro do segundo estágio, os casados ganham, apesar de ter uma probabilidade menor de migrar, quando eles migram, eles ganham mais que os solteiros. E a diferença de coeficiente ela é um pouco elevada, certo? Nesse trabalho, a gente retirou do segundo estágio de Heckman, para não provocar um viés maior no nosso ajuste, o fato de ser chefe, de ser solteiro e de ser casado e de ser filho. Bom, em relação à sua terceira questão, ela é bem discutível, sabe? E por várias perspectivas. E essa questão da dinâmica migratória no Brasil, ela acaba nos trazendo uma certa diferença de outros trabalhos, de outras regiões. Enfim, eu gostaria que você sintetizasse aí o final da sua terceira questão, que eu não consegui compreender muito bem em que aspecto você gostaria, Wallace, que fosse tratado. Oi, Abel. Desculpa que eu tô sem câmera aqui, tá? Mas está dando para me ouvir bem, tá? Estou sim, estou conseguindo te ouvir. As duas primeiras questões, perfeito. Compreender e, de fato, não tinha pego quando você falou lá das variáveis que você excluiu. Essa terceira é mais uma dúvida que eu fiquei, porque o seu resultado que você encontra lá, eu fiquei me perguntando se esse resultado ele refletia toda a distribuição ou se, por ser um resultado na média, ele poderia estar mascarando algumas particularidades. Excelente. Wallace, eu vou te responder, eu retomei toda a minha linha de raciocínio. Você deu uma ideia, uma excelente ideia. Eu não conheço nenhum trabalho que tenha feito o segundo estágio, tenha regredido pelos quantis. E é muito provável, porque quando você faz a migração para o grupo socioeconômico, eu tenho um trabalho aqui de uma orientanda que ela trabalhou com a migração de pessoas não brancas no Brasil. E você já tem efeitos diferenciados. Se você estima a questão, deixa na amostra só pessoas analfabetas, tem efeitos diferentes. Então, trabalhar na média, na verdade, eu diria para você, Wallace, que a maioria esmagadora dos trabalhos no Brasil não trabalham com a decomposição por quantis. O que a gente utiliza como quantis? Eu tenho um trabalho para o Ceará, para sair, por exemplo. Bom, a gente já testou a hipótese, o migrante é positivamente selecionado, mas de que forma essas características não observáveis e observáveis impactam na distribuição condicional dos salários? O trabalho está aceito e vai sair, mas não fez parte desse trabalho maior, é para o estado do Ceará e mostra que há efeitos diferenciados. Inclusive, a formação superior ela meio que converge para a ideia do investimento em imigração, os efeitos são maiores. E por que os efeitos podem ser maior para pessoas de formação superior? Quando você não elimina a forma de inserção no mercado de trabalho, nós temos pessoas que migram para trabalhar em multinacionais, formação superior, trabalho mais elevado, concursos públicos para regiões que oferecem um retorno mais elevado. Então, tem toda uma configuração diferenciada sobre a distribuição condicional do salário, esse impacto das migrações, que muda, inclusive, essa nossa perspectiva. Além disso, nós estamos tratando da migração intermunicipal, certo? Você precisa de um esforço bem exaustivo para você justificar esses resultados, porque nós temos muitos municípios homogêneos, que as pessoas saem de um município que ele é homogêneo a outro, então isso a gente não consegue controlar.
Mas quando você pega, por exemplo, a migração interregional, você consegue ter um efeito melhor na média, inclusive, e acredito que se você decompor pelos quantis a distribuição da renda, essas características possam impactar de uma forma bem acentuada. Essa sua questão é bem pertinente, entendeu? E acredito, eu já fiz esse exercício para o Ceará, vai sair o artigo, mas eu acredito que vai mudar, vai dar uma nova configuração. Outra coisa é também estudar, o Hoffman orientou uma tese de doutorado na Exal, estudando só pessoas não brancas também, para ver esses efeitos, tá certo? E, com certeza, a gente tem mudança de coeficiente. Pode ser, por exemplo, que um analfabeto não seja positivamente selecionado. Uma pessoa com curso superior, sim, e assim vai. São novos testes que surgirão a partir dos nossos resultados preliminares para que a gente possa tentar entender um pouco mais sobre essas questões, viu? Eu lhe agradeço imensamente pelas colocações aí, foram muito bem-vindas e pertinentes para a gente refletir esses resultados. Wallace, ainda está por aí? Tô sim. Perfeito, perfeito, Luiz. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu acho que trouxe muita... na verdade, a gente fica ouvindo aí, lendo os slides e às vezes vai pensando em alguns insights. Por exemplo, quando você falou aí na migração de retorno, eu pensei num trabalho que eu li há um tempo atrás, que era um trabalho, o cara analisando como professores de universidades, algumas universidades europeias ou americanas, muitas vezes eles escolhiam onde querem trabalhar. Às vezes, claro, o cara não tinha muitas opções de escolha, outros sim. Então, isso também é uma questão de migração. E o que era o interessante lá do artigo é que o cara, às vezes, ele tinha a escolha de ir para um lugar, para uma universidade, digamos assim, mais renomada, só que lá ele vai ter uma concorrência muito maior, inclusive para publicar, para se manter, digamos assim, entre os principais professores daquele departamento. Por outro lado, o cara poderia ir para uma universidade, digamos assim, menor, mas ele ser o top lá. Então, trazendo aí para o seu contexto, quando você estava falando aí de migração de retorno, o que é que motiva essa migração de retorno? Será que é o cara que foi e não deu certo e quer voltar? Ou é o cara que foi e agora que os municípios de origem começaram a melhorar, ele viu uma oportunidade lá para, de repente, ele se destacar naquele município? O cara agora, o município dele tem uma universidade que está no interior, tem novas oportunidades, enfim. Na verdade, você abriu aí um leque de coisas que podem ser discutidas ainda futuramente. E, mais uma vez, aí, parabéns, tá? Obrigado, Wallace. Bom, o Wallace é um dos nossos apresentadores aqui do evento, vai apresentar o artigo dele dia 30/4. Então, agendem aí que dia 30 ele apresenta o artigo. Obrigado, Wallace, pela participação. 30/4 a gente espera aqui. Valeu, um abraço. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta agora lá do YouTube. Vou abrir o microfone do Andrei, que ele está responsável por receber as perguntas, e ele vai te passar a pergunta, Bel. Certo. Só um minutinho. Alô, Andrei? Abel, tá me escutando? Estou sim, Andrei. Bem? Abel, parabéns aí pela apresentação. O pessoal do YouTube teve algum problema de conexão, assim, eles relataram, por isso que talvez algumas pessoas vão ter que assistir a gravação. Mas veio uma pergunta aqui do Marlildo, que é aluno nosso da graduação em Economia, excelente aluno, fez uma pergunta mais pontual. A pergunta dele é: a migração de retorno é considerada nessa análise? E qual o perfil principal desses imigrantes que retornam aos municípios de origem? Bom, boa questão. Bom, o que acontece? Nós trabalhamos só com a migração de data fixa. Na migração de data fixa pode ter um migrante de retorno, tá certo? Porque a nossa pergunta do censo, nós trabalhamos com a pergunta do censo que pergunta se você morava em outro município há 5 anos atrás. Bom, sim. Se eu morava, eu era migrante. Pode ser que eu tenha saído para outro município, morado nesse outro município, e eu tenha voltado para o meu município originário.
Esse controle pela migração de retorno, na verdade, é um dos fenômenos mais acentuados que nós temos hoje, é a migração de retorno, dado uma melhora, uma redução das disparidades socioeconômicas regionais, e como bem colocou o professor Wallace, se a pessoa sai de um município que está morando, sei lá, no sul-sudeste, em outra região, e vem ter um outro status no município originário, ele pode abrir um pequeno comércio, uma coisa dessa natureza, pode se inserir de uma forma diferenciada, e isso pode implicar na questão do retorno. Mas não foi controlado, a gente não pegou uma variável de controle para dizer é de retorno ou não é de retorno nesse trabalho. A outra parte da pergunta, Andrei, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. Ele quer saber o perfil principal desses imigrantes que retornam aos municípios de origem. Bom, já tem alguns resultados empíricos de coisa dessa natureza, apesar de não ter publicado em relação ao migrante de retorno. Normalmente são pessoas que têm, de fato, ele também é positivamente selecionado no retorno, quando ele volta. Quando ele volta, comparativamente às pessoas que nunca saíram, ele consegue ter uma posição socioeconômica melhor, consegue ser um melhor empreendedor. Normalmente, eles voltam com esse objetivo, quando se trata do migrante que sempre atua no setor privado. Se você pega o funcionalismo público, normalmente os retornados são pessoas que já se aposentaram na migração intermunicipal. Então, para o mercado de trabalho, ele tem características não observáveis que também afetam na sua melhor performance no mercado de trabalho, no seu município originário, quando retorna, sim, viu? Galera, tem mais perguntas, vai estar aí, já completou 40 minutos, reconectem. Adriano está na vez aí para fazer a pergunta. A gente volta já, então. Volta já. Grande Adriano Olivier. Saudade, Adriano. Estamos tendo por aqui, Adriano. Deixa eu abrir. Microfone aberto. O FRN conectado, né? É verdade. Abaixa, Adriano. Não estamos escutando, não. Fala mais alto. Ainda não. Não está ouvindo. Não estou ouvindo, Adriano. Tenta regular o microfone do lado do mute. Tem Eu acho que ele está tentando dizer que vai fazer pelo YouTube a pergunta. Faz pelo chat que eu repasso. Faz pelo chat que eu repasso. Não, né? Bom, tenta fazer a pergunta pelo chat que eu repasso para ele. Abel, enquanto ele faz a pergunta no chat, eu vou fazer a minha. Certo. Que não tem outra. Andrei também tem uma, mas bom, deixa eu fazer a minha aqui. É o seguinte, galera, eu fiz um artigo com a Abel e com a professora Dani, que também vai apresentar aqui no final do evento. Vai ser o último artigo a ser apresentado, vai ser da professora Dani. Também a nossa colega lá da Federal do Rio Grande do Norte, que fez mestrado com a gente. E nesse artigo que escrevemos, a gente se preocupa com uma coisa que eu acho que a Abel nos preocupou aí, mas eu queria será que isso não é importante? Eu achei que talvez tivesse sido a coisa mais importante lá daquele nosso trabalho, que é o seguinte: no trabalho que a gente fez para a região norte, a gente encontrou que o diferencial de rendimento do migrante em relação ao não migrante, ele acontece quando o migrante é um migrante recente, ou seja, se o cara migrou com 5 anos, no máximo 5 anos. E a gente fez a conta e viu quanto essa coisa vai diminuindo ao longo do tempo, e a gente achou que a partir do 5º ano, esse diferencial de rendimento não é mais estatisticamente significativo. Ou seja, a ideia é que o cara chega, o cara é mais ambicioso e tal, todas as características não observáveis, ele chega numa região, quando chega lá ele tem um diferencial de rendimento por todas essas características, mas o que a gente coloca lá no artigo que parece é que, com o tempo, ele vai se aproximando das características do não migrante, né? E termina que esse diferencial de rendimento inicial some a partir do 5º ano. E esse foi um resultado bem legal que a gente encontrou, mas a gente viu isso só para a região norte. E seria muito massa se a gente conseguisse identificar isso ou não para o Brasil como um todo, e levando em consideração principalmente essa migração nordestina que acontece para o sudeste e para o centro-oeste agora, de forma mais intensa, né?
Essa é a primeira pergunta, um comentário, assim, eu acho que para trabalhos futuros talvez valesse a pena entrar nessa discussão. A pergunta é, o que você fez foi levar em consideração só a galera com 5 anos de imigração, só de 0 a 5 anos, ou, eu acho que você falou isso na apresentação, ou você levou em consideração outro tipo de imigrante também? E por que você escolheu não levar em consideração esses caras de imigração mais antiga? Essa é a pergunta. Tá? E a segunda pergunta é a seguinte. Quando a gente considera a relação Norte e Nordeste, isso pensando lá no nosso artigo, e você falou um pouco disso, sobre migração nacional, mas quando a gente leva em relação a o que aconteceu no processo migratório do Norte e Nordeste, a gente vê que, quando a gente olha para o censo de 2000, a migração Nordeste-Norte ela é uma migração de uma galera com pouca qualificação, é uma galera que ainda vem com pouca qualificação e tal, e tal, e tal. Quando a gente olha para o censo de 2010, essa migração já é de uma galera muito mais qualificada, né? E aí a gente percebe que o que os caras estão vindo fazer é totalmente diferente do que a galera, na média, vinha fazer em 2000 e muito diferente, provavelmente, do que a galera vinha fazer nos censos anteriores, né? Então, essa é uma característica interessante. E a pergunta que não tem resposta ainda, porque não saiu, é: o próximo censo está para sair? Quando sair o próximo censo, para onde é que essa história vai ser contada, né? Será que a gente ainda continua aqui no Norte recebendo a galera mais qualificada? A migração que vem para cá é de uma galera um pouquinho mais qualificada. No Norte, não só no Norte, né? Mas no Norte e no Centro-Oeste, principalmente, a galera que vai para o Centro-Oeste é uma galera com uma qualificação um pouquinho melhor, a galera que vai cuidar de uma agricultura muito mais tecnológica do que era antigamente, né? Então, tem essa característica de estar mudando, né? O processo migratório continua sendo Nordeste-Norte, ainda esse fluxo ainda existe, mas ele mudou, né? Essa é uma história legal. O que mudou do migrante? É isso, Abel. Só comentários rápidos e Bom, tentar entender uma questão. Por que você escolheu aí a galera que já tem uma migração com mais tempo. Valeu. Excelente questão, Yuri. Bom, Yuri, na verdade eu justifico a minha escolha na tese com esse trabalho nosso, entendeu? O que a gente tem? A migração de data fixa, a literatura internacional e esse exercício empírico que nós fizemos para o Norte, mostra que o migrante perde as características não observáveis que afetavam a decisão de imigração e que impactavam nos diferenciais de rendimento à medida que ele vai se aproximando em termos de costumes, de relações pessoais com os naturais. Então, o que acontece? Baseado na literatura internacional e na literatura nacional, do trabalho que a gente fez, gravei a migração de data fixa. Bom, até porque eu vejo a sua tese, os trabalhos da sua tese são os trabalhos iniciais da sua área de pesquisa. Pela live de hoje aqui, a gente vê que tem um universo ainda inexplorável dentro da questão da dinâmica migratória brasileira e são trabalhos, os próximos censos que nos aguardem aí. Sairão vários trabalhos analisando essa dinâmica. Em relação à questão do Norte, se você pegar a década de 60, 70, os nordestinos que migravam para o Norte era para trabalhar em ocupações e era precária de terra. Hoje o Norte atrai um migrante com um perfil totalmente diferenciado. O Norte atrai para concursos. A região norte do país tem os estados que têm as melhores remunerações, melhores retornos salariais ao ensino superior, entendeu? Então, mudou completamente o perfil da migração para os estados do norte do Brasil. E o que acredita-se, na verdade, os próximos trabalhos, 2010, por aí, 2020, por aí, o censo de 2020, já vai mostrar um perfil diferenciado desses migrantes. Eu acredito que a migração do curso superior, ela tenha acentuadamente se intensificado para os estados do norte nesse próximo censo. É outra dinâmica, é outro perfil. Nós tivemos no início uma migração que era para ocupação, e hoje a gente tem uma migração de permanência, excelentes postos de trabalho são ofertados, setor público paga bons salários, enfim, é uma outra conjuntura que eu também estou curioso para esperar pelo censo de 2020 para saber o que ele nos revela. E para fechar a questão da pergunta, além o meu objetivo era testar a hipótese de seleção positiva migratória. Como a literatura já estava dando evidências de que o tempo de permanência ela tem uma influência na perda dessas características que afetam na decisão de imigração,
Eu acabei trabalhando com a migração de data fixa, até porque é uma orientação internacional, as evidências do nosso trabalho já mostravam isso, mas os próximos exercícios vão também controlar pelo tempo de permanência do migrante no local de destino. O que se acredita é que os resultados encontrados para o norte do Brasil, ele possa ser uma amostra do que pode acontecer para todas as regiões brasileiras. A gente vai ver isso posteriormente aí, nos próximos trabalhos. Os próximos censos estão bem aguardados. Eu estou aguardando para pensar em alguns trabalhos sobre migração interregional, intermunicipal. Vamos retomar aí as pesquisas, né, nessa área. Mas, assim, eu acho que tem um caso aqui em Boa Vista especial que eu estou aguardando por ele, que é a migração dos venezuelanos, né? Esse é uma migração de quê? Migração internacional dos venezuelanos. Bom. A gente não tem a informação nos censos anteriores ainda, mas no próximo a gente já vai ter informação suficiente para pensar em... Teve um trabalho de uma aluna do CEDEPLAR, na beira do Rio de Janeiro, ano passado, da Françoelen, e ela mostrava, através de um exercício empírico de PNADs contínuas, que está sendo um problema a migração venezuelana na perspectiva de que a gente está tendo efeito sobre o mercado de trabalho, está aumentando a oferta de força de trabalho no mercado restrito, está começando a impactar nos postos de trabalho. O trabalho dela é muito excelente, é um trabalho sensacional, que ela já traz algumas evidências disso. Só que a gente pega em nível de estado, né? PNAD para município, ela acaba tendo amostra pequena, enfim. Mas o trabalho dela é um trabalho que já aponta para uma perspectiva bem interessante, por conta de que acredito que os estados do norte, não só Roraima, estejam recebendo imigrantes venezuelanos não positivamente selecionados. São pessoas que estão saindo de uma situação de extrema pobreza, de extrema necessidade pela qual passa o país. Então, esse seu trabalho, Uri, ele vai dar uma excelente contribuição quando sair o censo aí, para a gente compreender de que forma, se de fato, na verdade, é uma migração que as pessoas estão sendo expulsas da região. Se isso está impactando positivamente o mercado de trabalho de Roraima, ou se está tendo efeito negativo sobre a queda dos salários praticados aí na economia. A gente pode imaginar algumas questões, mas com certeza você vai dar uma aprofundada nisso e vai trazer evidências substancialmente interessantes para compreender esse perfil da migração. Beleza, valeu, Abel. Obrigado aí pelas respostas. Deixa eu te passar a pergunta do Adriano, ele não conseguiu falar com a gente, mas a gente tem ele escreveu aqui no chat, e depois o Patrick quer fazer uma pergunta também. A pergunta do Adriano é a seguinte: qual o efeito decorrente na diferenciação da formação do indivíduo? E, nesse sentido, qual o impacto da capilaridade das universidades? Bom, já li tanto essas questões, tentando dar uma melhorada nos próximos trabalhos. Bom, Adriano, boa pergunta, boa questão levantada aí. Tem efeitos. Se você trabalhar a migração por grupos que estão em faixas educacionais diferenciadas, a gente vai ter um efeito substancialmente elevado, principalmente sobre a forma de inserção desses imigrantes no mercado de trabalho. Tá certo? E o efeito das universidades, ele acaba sendo positivo para as áreas receptoras da formação, dessa área de formação superior, porque você vai estar qualificando a parte da força de trabalho, que você vai estar dando oportunidade à força de trabalho que tem característica não observável que pode migrar, mas você também está formando capital humano que pode não ter características não observáveis que afetem decisão de migração. Esse capital humano vai ficar inserido, parte desse capital humano qualificado vai ficar inserido no mercado de trabalho e ele pode apresentar efeitos extremamente positivos sobre a própria dinâmica socioeconômica, sobre a própria conjuntura econômica dessas áreas receptoras do país. O que é que nós temos hoje, Adriano? Você colocou, eu sei que você já sabe a resposta do que foi colocado, mas nós temos hoje que os centros dinâmicos brasileiros, se você observar os mapas ali, as cidades do Nordeste que aparecem, nos nossos mapas de indicadores socioeconômicos, elas são regiões que recebem universidades de nomes e renomes dentro desses municípios. Toda a região de Mossoró, por exemplo, tem uma justificativa para isso. Toda a região do Vale do São Francisco, por exemplo, sudoeste da Bahia ali. Então, o efeito é extremamente
importante para a promoção do crescimento econômico local e para a gente reduzir a distância de fluxo e reduzir também esses fluxos migratórios que expulsam capital humano qualificado. Em períodos de crise que a gente vivencia, em termos internacionais, o que nós mais temos é a migração de cérebros, que a gente chama o capital humano mais qualificado do nosso país, vão buscar oportunidade em outros países lá fora. Da mesma forma, se a gente conseguir formar o capital humano dentro dessas áreas economicamente menores, elas podem impulsionar o dinamismo dessas regiões e a gente pode reduzir o fluxo e pode promover o desenvolvimento econômico desses municípios. O que a gente consegue observar é que as áreas economicamente mais dinâmicas do Nordeste são as áreas que contam com excelentes centros de formação de capital humano, que também é um fator determinante para a atração de grandes atividades produtivas que gerem empregos melhores remunerados e que promova todo um efeito amontante e ajusante sobre cadeias produtivas. Você observando esses mapas, o Adriano já sabia da resposta, você observando esses mapas, nós temos exatamente isso nessa nossa configuração, dessa dinâmica interregional. O fluxo do retorno também está se dando em muitos casos em nome disso, viu, Adriano? Muito obrigado aí por participar. Adriano. Deixa eu abrir o microfone agora para o Patrick. O Patrick quer fazer uma pergunta. Só um minuto. Alô, Patrick? Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro gostaria de parabenizar vocês aí pelo espaço, que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, gerar esse espaço para debate, para novas discussões, e parabenizar aí o Abel, profissional fantástico. Então, Abel, a minha pergunta vai em cima da questão de distribuição de renda. Quais são os impactos e quais têm sido os impactos nos últimos tempos da migração na distribuição de renda? E aqui a distribuição de renda, tanto regional como intrarregional mesmo. Como é que isso impacta na distribuição de renda? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Obrigado. Obrigado, Patrick. Patrick é meu amigo, meu parceiro de pesquisa, está na UFA agora, atualmente, no Instituto Federal lá do Triângulo Mineiro. Bom, está trabalhando com essas questões extremamente interessantes. Patrick, é muito polêmica ainda essa questão da distribuição da renda, dos efeitos da migração sobre a distribuição de renda. Porque os trabalhos principais da década de 70, de 80, eles apontavam na perspectiva de uma convergência de renda no longo prazo, que se daria de que forma? Você migra e manda renda para a sua família. Então, você está fazendo a transferência de renda das regiões de destino para as regiões originárias. Só que o que está acontecendo nos trabalhos mais recentes? Está mostrando que não há convergência de renda, não há um repasse de renda e que a renda oriunda da dinâmica migratória ela se dá dentro do âmbito do trabalho e que não há, de certa forma, um repasse, há uma manutenção do migrante na sua região originária. Quando você faz um exercício observando a migração familiar, a migração familiar no Brasil, normalmente só o retorno consegue captar quem foi há 2 décadas, 3, e está voltando e está trazendo, está promovendo uma distribuição de renda do destino inicial para a sua origem, quando ele vem abrir um comércio que gera emprego, quando ele vem abrir uma pousada no litoral que emprega 10, 15 pessoas. Então, os repasses da renda da migração, ela se dá no médio e no longo prazo, na maioria dos casos. Não há uma possibilidade de convergência de renda como apontada pela literatura inicialmente. O importante da dinâmica migratória de retorno é exatamente no fato de uma injeção de renda maior nas regiões originárias. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter toda uma dinâmica que já foi colocada na discussão apresentada pelo professor Adriano, a pergunta do Adriano colocada, da interiorização, do ensino, das universidades, até porque o capital produtivo vai migrar onde tem os fatores de produção, sendo que a mão de obra é um fator extremamente relevante nessa dinâmica migratória. Não se pode afirmar que há uma convergência de renda de curto prazo, entendeu? E que na migração de retorno é possível que a gente tenha algum efeito de transbordamento
nesse retorno, mas em termos de redução de disparidades regionais a partir da renda da migração, a gente ainda vai esperar muito tempo para que isso se dê, certo? O fato é que a política econômica deve orientar a redução da desigualdade interregional e intrarregional para que o capital produtivo, a partir de infraestrutura, o capital produtivo possa ir, manter essas pessoas na reunião originária e reduzir a disparidade de renda. Se for depender da renda do migrante, a gente vai ter efeitos que são extremamente pontuais. Eu não diria que não tem efeitos, mas que são extremamente pontuais. Você vai, passa 3 anos trabalhando, você chega, você constrói uma casa, você dinamiza relativamente a economia regional, mas são pontuais e de curtíssimo tempo de efeito de propagação dessa renda oriunda das regiões originárias. A questão é melhorar a infraestrutura socioeconômica das regiões brasileiras, interiorizar a atividade produtiva, para que esses capitais produtivos possam ter impacto, reduzir fluxo migratório e promover uma desigualdade de renda regional no país. Esperar pela questão da migração e pela convergência de renda, a gente esperou os estudos da década de 70, de 80, e a gente não conseguiu visualizar essa convergência de renda ainda, dessa dinâmica migratória. Excelente. Okay? Bom, é isso. Eu acho que não tem mais perguntas. Alguma pergunta tem, mas no YouTube. A Andrei tem uma pergunta. Deixa eu abrir o microfone dele aqui. Certo. Pronto, está aberto, Andrei. Abel, tá me escutando? Tudo bom, Andrei? Tudo jóia? Em paz, tudo tranquilo. A primeira coisa sobre a questão dos venezuelanos, Abel. Vamos ver, porque trabalhamos com número, né? O economista tem que esperar um pouco os números para poder ter a sensação. Mas nós que estamos aqui em Roraima, dá para ver assim, já algumas coisas que estão acontecendo. Então, sobre essa migração dos venezuelanos, a entrada foi muito forte. Boa Vista é uma cidade relativamente pequena, e o número de gente que entrou foi muito grande. Isso causa alguns problemas, inclusive humanitários, porque algumas pessoas chegaram em situação de miséria. Mas, por outro lado, é bom ficar atento, porque tem um pessoal que está chegando aqui qualificado. Então, assim, pensar que isso para o mercado de trabalho é um problema, assim, vamos ver problema para quem? Porque para o empresário é mais uma oportunidade de ele contratar uma pessoa, às vezes, já com nível superior para fazer um serviço ali que ele está precisando e que talvez essa pessoa tenha uma produtividade muito maior do que uma pessoa aqui do Brasil que estava disposta a fazer aquele serviço que ele está querendo, percebe? Então, realmente pode ser um problema para quem é da origem, no sentido que talvez por as pessoas estarem saindo de lá por um problema econômico e social maior, elas aceitem, obviamente, um salário um pouco menor. Então, desse ponto de vista é um problema, mas do ponto de vista do empresário, assim, ele tem a oportunidade de contratar uma mão de obra qualificada, e nós vimos que alguns venezuelanos aqui estão prestando um ótimo serviço, atendendo muito bem, fazendo seus serviços. Inclusive, temos alunos venezuelanos, e às vezes já são alunos já formados, que têm um nível muito bom, entendimento muito bom, se destacam bem. Então, acho que devemos esperar um pouco mais os números para julgar melhor assim, até onde vai esse problema. Mas, quanto à pergunta, no seu trabalho, pelo que eu entendi, ficou um peso grande assim, dos efeitos não observáveis, né? E os efeitos não observáveis é mais difícil a gente adotar alguma política para melhorar a situação. Se essas coisas fossem mais observáveis, eu julgo que seria, do ponto de vista do tomador de decisão pública, um pouco melhor. E aí, eu tenho algumas perguntas de quem não acompanha muito a literatura da área, mas às vezes eu sei que você, Yuri, publica, eu leio uma coisa ou outra. Mas existe uma diferença, por exemplo, de eu sair de Natal para Boa Vista, como nós saímos, e de eu sair de Natal como para Recife, como eu já fui. Natal para Recife eu gasto 3 horas e meia, estou perto da família, estou em casa e tal, e tal, e tal. Ou se eu pegar um avião, vou gastar, sei lá, na época era R$100 e poucos e chegava um ônibus R$90. Se eu for sair aqui de Boa Vista, de ônibus, eu imagino que nem tenha como, mas de avião, às vezes a passagem está, sei lá, R$1.000 e poucos, R$1.500. Já cheguei a pagar R$1.500 de passagem, porque eu precisava numa data específica, né? Então é diferente a distância que você adota. Então eu queria saber se tem como você considerar a distância da origem para o destino do migrante. A primeira é essa, né? E a segunda, se você consegue observar também
na origem desse migrante, se ele passa a trabalhar como empregado, como funcionário do setor público, se ele passa a trabalhar como funcionário do setor privado, se ele vai montar uma empresa, se ele vai ser um investidor e se isso poderia influenciar nas suas variáveis, nos seus efeitos observáveis, né? E a última, só para fechar, é com respeito à migração internacional. E eu já falou um pouco dos venezuelanos, como é que você vê para efeito de pesquisa incluir também essa coisa das migrações internacionais? Dá para fazer? Opa! Boa, Andrei. Muito boas suas colocações. Obrigado por colocá-las. Bom, Andrei, as questões são as seguintes. Na sua primeira colocação da migração, eu iria até a literatura internacional. O David Card, lá da Universidade da Califórnia, ele tem se dedicado a estudar essa questão da dinâmica migratória nos Estados Unidos. E uma das coisas interessantes que ele tem concluído ao longo de seus trabalhos é que a prática de salário, no Brasil nós temos um salário mínimo para todo o país, mas a prática de salários maiores nos Estados Unidos acaba influenciando na atração de imigrantes, porque praticam salários mínimos maiores para se inserir no mercado de trabalho. No médio prazo, há uma queda desses salários praticados porque aumenta a oferta de trabalho na economia. Quando a gente trata de migração de trabalhadores, quando a gente está, pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, certamente a dinâmica migratória vai apresentar esses efeitos. Quando você pega qualquer dados de pesquisa de desemprego em época de crise econômica, onde estão as maiores taxas de desemprego? Nas áreas metropolitanas, que tem uma oferta de mão de obra mais elevada, entendeu? Tudo isso vai ter efeito, pode convergir para uma redução dos salários praticados na economia. Pode. A gente não testou essa hipótese ainda aqui para saber se existe essa queda desses salários. Mas se a gente considerar uma das regras clássicas da economia, que é o aumento da oferta de um produto vai reduzindo o seu preço, é possível que a gente tenha uma queda nos salários mínimos praticados com a isenção de um excesso de força de trabalho produtiva dentro de um mercado de trabalho. Eu concordo contigo quando você diz que é importante do ponto de vista para o produtor, porque ele vai ter uma força de trabalho mais produtiva. Mas pode ser também mais importante ainda, porque ele vai poder selecionar o seu profissional, ele vai ter uma quantidade de mão de obra produtiva disponível dentro do mercado de trabalho. Isso é uma coisa que é extremamente relevante para a gente fazer análise, testar, fazer alguns exercícios empíricos aí com a espera do censo de 2020, já que a gente vai ter toda uma nova configuração. Outra questão é sobre a migração para Roraima. Eu acho que na pergunta do Yuri eu comecei a adentrar nessa questão. Mudou o perfil da migração para o norte. A gente tinha uma migração de ocupação, inicialmente, de área de fronteira. Hoje a gente tem migração para a região norte. A maioria, se você comparar os salários médios ofertados no serviço público, por exemplo, a região norte paga um salário em média mais elevado e atraindo um profissional qualificado para permanecer, inclusive, nesse mercado de trabalho. E a questão da distância, Andrei? Bom, tem toda influência. Para isso, a gente pode pegar a origem e destino ou pode georreferenciar para ver o tamanho das distâncias. Já tem alguns trabalhos que georreferenciaram e mostraram, o fluxo de curta distância é maior, exatamente por a colocação que você fez, Andrei. Uma coisa é você morar em Recife com 3 horas de viagem da sua casa, em termos de absorção de cultura da outra região, em termos de questões subjetivas de decisão de migração. Outra coisa é você morar 10, 15 horas, por exemplo, da sua casa, a 1 dia de viagem, a 2 dias de viagem de carro, enfim. Tudo isso influencia na própria dinâmica dos fluxos migratórios nacional. Se você for dar recorte, considerando os níveis de escolaridades, a raça, cor, as próprias decisões individuais. Nós temos uma pergunta, um censo demográfico que não nos permite aprofundar nessas questões subjetivas, mas com certeza um questionário aberto, com mais questões, captaria os efeitos da distância. Por que você não quer ir para tão longe? Não, eu quero ficar mais perto da minha família. Qualquer coisa eu estou aqui de volta. Isso influencia também na decisão de imigração de quem pode, de quem investiu em imigração, de quem é mais qualificado, entendeu? Tem toda uma dinâmica diferenciada.
E sobre a questão das migrações internacionais, eu torço para que eu esteja totalmente errado, tá certo, André? Eu quero isso, na verdade. Mas eu acredito que a gente tem tido uma perda, uma evasão de força de trabalho qualificada nos últimos 10 anos, assim, gigantesca no Brasil, para outros países. Eu acredito que as nossas trocas migratórias, a gente acaba mandando pessoas mais qualificadas e recebendo imigrantes menos qualificados para o desenvolvimento de atividades informais aqui na economia brasileira. Alguns estudos já apontam para isso, mas eu acredito que isso tem acentuado. A gente tem tido uma queda substancialmente elevada de investimento externo direto, de atração de empresas multinacionais, que são elas que dinamizam a economia, que traz um capital humano mais produtivo de outros países do mundo, entendeu? A gente tem tido uma queda muito elevada nos últimos 10, 12 anos, e isso certamente vai estar afetando a economia brasileira. A gente acabou mandando mais capital para fora, para investir em alguns países latino-americanos, do que propriamente trazendo capitais externos, atraindo empresas multinacionais para investir aqui. E, creio eu, quero estar 100% errado, que a gente está tendo esse tipo de troca migratória. A gente manda cérebros profissionais qualificados e recebe uma mão de obra menos qualificada, principalmente dos países latino-americanos, para trabalhar no mercado mais informal aqui do nosso país. Mas eu quero estar errado nessa perspectiva. Vamos esperar o censo. Ok, Abel, obrigado. Acho que sim, ficou uma última com respeito ao destino do cara. Você consegue verificar no destino onde é que o perfil, onde é que ele está trabalhando, se ele é um funcionário do setor público ou privado? Bom, tem é possível. Esse tipo no banco de dados? Bom, é possível. Isso você tem como identificar a isenção dele, se ele inseriu na economia informal, se ele é formal, tem carteira de trabalho assinada, em qual setor de atividade econômica ele está. Toda a nossa amostra do censo, ela tá com todos os códigos da CNAE 2.0, da CBO. Você identifica, se você quiser saber quem migrou de uma região para outra para trabalhar como bancário, por exemplo, você tem, para trabalhar como profissional de saúde, você tem. Então, tem tudo isso. Dentro da questão da migração, a gente tem uma área muito vasta a ser explorada, porque eu tenho muita curiosidade de saber, eu vejo certamente, por que os editais do Norte, para profissionais de saúde, eles têm um salário muito acima da média de outras regiões do país, entendeu? Várias áreas da saúde têm esses editais, de que forma se inserir e atrai esses profissionais. Então, assim, existe todo um perfil na dinâmica migratória que muda de acordo com o nosso objetivo de análise, a nossa hipótese de análise, o que a gente quer estudar. Por exemplo, região do agronegócio. A gente tem uma quantidade relativamente maior de pessoas com menor nível de escolaridade. Tinha, porque agora o nosso agronegócio, modernização do agronegócio está atraindo profissionais cada vez mais qualificados. Depende muito do que a gente quer ver, sabe? Mas é possível sim, viu? É possível sim você saber onde a pessoa se inseriu, tá certo? No mercado de trabalho. Pelo censo, pela raiz identificada, a gente acompanha uma pessoa durante toda a sua vida ativa, enquanto ele tiver vínculo formal. Então, você sabe tudo. Se o cara trabalhava como vigia no município, foi trabalhar como padeiro em outro, você acompanha tudo isso pela raiz identificada, mas pelo censo, que foi a pergunta, dá para a gente saber onde está se inserindo no local de destino, tá certo? Pela raiz, você sabe na origem e sabe no destino de que forma está sendo essa isenção. Beleza, Abel, obrigado. Repasso aqui também os agradecimentos do Marlildo, que lhe fez a pergunta. Ele está agradecendo pela resposta. Agradeço também. Agradeço aí a participação, Abel. Vou passar para Yuri. Muito obrigado, Andrei. Valeu. Beleza. Bom, Abel, é isso. Não temos mais perguntas. Queria agradecer aqui em nome da universidade, em nome do nosso seminário virtual de economia. É muito bom conversar sobre economia nesse tempo de coronavírus, onde a gente está preso em casa. E esse espaço é para isso. A apresentação foi maravilhosa. Tirar dúvida, conversar, bater papo sobre economia é maravilhoso. E eu convido vocês para os próximos, todas as terças e quintas, às 15 horas, horário de Roraima, e às 16 horas, horário de Brasília. Estaremos por aqui. Eu acho que esse é nosso quinto evento. Quarto ou quinto, não lembro, acho que é quinto. Quinto evento. Vamos ter 11, tá? A gente estava com uma brecha e
dia 12 de maio, e aí eu decidi apresentar um dos meus trabalhos da tese, então dia 12 de maio vai eu apresentar aqui um dos trabalhos, e dia 14 a gente fecha com o trabalho do Dani, tá? Mas está sendo bem legal, os feedbacks são ótimos. Se vocês perderam alguma coisa, eu sei que a internet às vezes dá problema, cai, não dá para assistir tudo. Provavelmente hoje à noite, no máximo amanhã de manhã, eu vou dar uma editada e jogo lá no canal do YouTube. Vocês podem acompanhar tudo lá no YouTube. E mais uma vez, quero agradecer a Abel pela excelente apresentação, pela paciência, por tirar as dúvidas, por bater um papo com a gente. Valeu, Abel. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Encerro parabenizando vocês aí pela ideia de organizar, sensacional. E agradeço todas as pessoas que assistiram, viu, que participaram aqui. Isso é extremamente instigante para a promoção do debate, é extremamente interessante para nós refletirmos das possibilidades do desenvolvimento de novas pesquisas no âmbito de uma questão que é estritamente relevante para a gente compreender como se dá esse processo que está por trás da dinâmica migratória. Obrigado a todos, viu? Fiquem com Deus. Abraço. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.